Olá, é nós de novo. Essa apresentação rápida, ela visa colocar algumas propriedades da água e que talvez não todos conheçam e que de certa maneira acabam interagindo com sistemas biológicos, portanto o assunto da biofísica, da bioquímica, da fisiologia, como tinha sido mencionado antes. A pergunta que se faz é, dada aquela conectividade da água, dado a perturbação que os solutos promovem dentro da água, se seria dado o fato de que você desequilibra a organização de moléculas de água dentro de si próprio em contato com o soluto, aí você deve imaginar o transporte de açúcares, o transporte de substâncias, de fármacos, a movimentação de proteínas, a incorporação de substâncias ligadas às proteínas, o deslocamento de moléculas de água, etc, etc, etc. Será que a água teria alguma estrutura física conhecida? Então essa é a hipótese que é jogada. Será que a água teria uma estrutura organizada? Ou será que ela se mostraria apenas como moléculas de água soltas, com uma certa distância entre si, promovidas por pouco mais de um angstrom em relação à distância formada pela interação de seus átomos de oxigênio e de hidrogênio, ou seja, ligações de hidrogênio desorganizadas. O que se sabe hoje é que a água é capaz de formar clatratos de estrutura hídrica, que são capazes de interagir aqui, a água interagindo consigo própria, forma verdadeiras gaiolas que são capazes de aprisionamento de substâncias como cristais. A depender da temperatura, esses clatratos podem ser formados. Isso é uma coisa muito doida, porque gera ou produz uma certa geometria na estrutura de moléculas de água. Essa geometria se sabe desde mais ou menos 2006, 2007, que configura ou converge a um modelo icosaédrico, no qual a água seria organizada como um polígono de ventilados e teria essa estrutura de tecelagem, de tapeçaria, nas quais eles contam para 180 núcleos de moléculas de água em torno de cada grande estrutura, seria adotada, dada a interação flexível ou não é propriamente a interação, mas a flexibilidade da distância das ligações de hidrogênio. Isso geraria um modelo com dimensões igualmente flexíveis, convergindo para um modelo pulsátil da água, ou seja, ela poderia expandir ligeiramente e retrair ligeiramente. Estou exagerando aqui na ponta do mouse, tá? Para fins didáticos apenas. Esse polígono de ventilados é muito interessante porque promoveria uma conectividade. Isso aqui é um modelo de difração de raio-x, um modelo de conectividade em que a água se apresentaria dessa forma, de tecelagem, tá? Parecida com um tapete de casa, não da minha casa, obviamente. Isso foi testado, parece que há muito tempo atrás, sem que ninguém soubesse, na representação dos chamados sólidos de Platão, em que você tem as forças do universo, as principais forças representadas pelo filósofo grego. A água é justamente, eu odeio esse advérbio porque lembra caceta e planeta, mas enfim, é justamente representada por um polígono de ventilados, um icosaedro. Icosaedros são vistos em outras estruturas, com determinada mística também, como a mandala, em que você teria ventilados na sua estrutura, ou uma bola de futebol, não uma bola de futebol dessas de campeonato comum, mas uma bola de futebol que foi achada há muito tempo atrás em algum lugar muito esquecido por todos. Sabe-se que se a água tiver um modelo e for explicada por um modelo icosaédrico, ou seja, se as interações entre moléculas de água configurarem um polígono que interage com outros polígonos, e cada um desses possui ventilados, várias propriedades físico-químicas da água que são consideradas anômalas poderiam ser respondidas. Entende-se por propriedade anômala aquilo que não é esperado a partir do comportamento do solvente. Por exemplo, o alto ponto de fusão, o alto ponto de ebulição da água, que são os pontos das propriedades coligativas principais da água. No caso da ebulição é 100 graus. O alto valor do ponto crítico da água, daquele ponto tríplice,
uma alta viscosidade da água com baixa temperatura, o que é muito interessante. Viscosidade é uma propriedade da hidrostática, assunto de uma próxima apresentação nossa agora, assim como tensão superficial. Tanto a viscosidade quanto a tensão superficial, quanto densidade, são propriedades da hidrostática e que têm comportamento anômalo que poderia ser explicado se a água exibisse um modelo icosaédrico. Aqui no caso da viscosidade, a redução da temperatura faz com que a viscosidade aumente. A tensão superficial também é aumentada e essa tensão varia com a temperatura. O encolhimento sob o derretimento, uma alta densidade com a temperatura, uma baixa compressibilidade, isso é interessante. Quem é que já brincou? Quem brincou de balão ou de balão de gás com bexiga cheia d'água jogando nos outros sabe da baixa compressibilidade quando esse balão encontra o alvo, ou seja, o seu amigo. Baixa expansividade térmica. Essas estruturas anômalas, então, que têm códigos como a água super resfriada, que acredita-se que dependendo da temperatura e pressão você consegue cortar aço inoxidável e aço 406 simplesmente jogando água. Isso não é da literatura, isso é da indústria, já é feito hoje. A solidificação em diversas condições, o resfriamento anômalo quando quente é um fenômeno muito bacana. Você pega um copo d'água fria e coloca no congelador, pega um copo de água quente e coloca no congelador. Qual dos dois se esfria mais rapidamente? Essa pergunta eu deixo no ar. Uma mobilidade anômala de prótons sob campo elétrico. Tem uns malucos japoneses que estudaram a capacidade da água nessa mobilidade anômala, gerarem, sob campo eletromagnético, gerarem fluorescência, que é um fenômeno muito doido da biofísica. Lembra a lâmpada fluorescente, por exemplo. A distribuição radial de moléculas de oxigênio, ou seja, a partir de um determinado centro de moléculas de água, você vai colocando concentricamente as moléculas de oxigênio. Essa potencialidade de formação de catratos. Aqui não estão todas as propriedades explicadas ou sugeridas, existem mais de 31 propriedades anômalas da água. Essas são parte das propriedades que poderiam ser explicadas pelo modelo icosaédrico. Em relação à evidência física ou físico-química desse modelo, estudos de alta resolução com difração de raio-x, em que você aplica raio-x em cima de um objeto, há uma difração, e aí espalha, joga numa chapa, tipo uma emulsão fotográfica, e a partir da densidade eletrônica obtida dessa chapa, você configura aonde estão os átomos. Caramba, resumir difração em 10 segundos, deve estar meio errado, mas enfim. Veja que aqui você tem um modelo, o modelo está em vermelhinho, ou seja, o modelo teórico, e os dados de difração estão em azul. Veja que tanto aqui para cima quanto para baixo, o vermelhinho e o azul aqui, principalmente aqui, eles se aproximam, indicando que o modelo teórico previsto para um polígono de 20 lados bate com os dados de difração de raio-x. Cara, isso é muito maluco. Aqui você tem uma fotografia de clatratos hídricos, quer dizer, não é apenas uma teoria, isso já foi fotografado. Clatratos de água, isso em água próxima à formação de gelo, próximo de cristais de gelo, em que esses clatratos são formados. E por fim, uma coisa muito doida que a água possui, que parece papo de botequim, mas é bem interessante. Vocês devem ter visto em bioquímica a chamada constantes de dissociação de ácidos fracos, que gera aquele valor de pK, por exemplo. O valor de pK aqui tem a ver com menos log da concentração não é menos log da concentração, menos log da constante de dissociação, ele tem muito a ver com pH. Vocês devem ter lembrado que pH vai de 0 a 14, Pois bem, a constante, a chamada KW, ou Water Constante, que é a constante de dissociação da água, que é medida por mobilidade em campo elétrico, exibe esse valor, de 1 vezes 10 a menos 14. O interessante é que quando você pega essa aqui é a constante de dissociação, Constante de dissociação. Quando você pega esse valor aqui, que é obtido experimentalmente em relação à dissociação da água, sua mobilidade em campo elétrico, e contrasta com a concentração da água, você acaba obtendo essa relação aqui, que nos faz com que, em escala de 0 a 14, o pH 7 seja o pH neutro, exibido em uma solução aquosa. O papo de botequim que eu falei é aqui, Você já parou para pensar que a água tem concentração? Todos os reagentes que a gente trabalha em laboratório normalmente vão
os reagentes que estão nas prateleiras, nos almoxarifados e que são comerciais, eles têm valores aí que vão de 5 mol por litro a 12, 15 mol por litro. Olha a concentração da água. Agora, como que você mata essa concentração da água? Que doidura é essa de concentração da água? Veja, se a gente pega uma relação de concentração, que está num desses livros de biofísica que a gente estava colocando, molaridade. Molaridade vai ser mol por litro. Molaridade é representada por massa sobre peso molecular da substância vezes, tecnologia complicada, né? O volume, que é medido em litros. Correto. Pois bem, se a gente pegar 1 litro d'água, quanto será que pesa 1 litro d'água? Já te adiantando, 1 litro d'água pesa 1 quilo. Tanto é que a densidade da água, outra propriedade físico-química, oh meu Deus, outra propriedade físico-química, ela é colocada como massa por volume, né? E no volume de 1 litro d'água você tem 1 quilo. 1 quilo representa 1000 gramas. Tem que lembrar que essa fórmula aqui, de molaridade, ela adota o sistema internacional. Então, na realidade, se eu pegar a molaridade da água, eu vou ter a massa, que são 1000 gramas, dividido pelo peso molecular, que é 18, só você pegar o oxigênio mais os 2 hidrogênios, vezes o volume de 1 litro. Quanto é que dá isso? Essa é uma pequena calculadora bacaninha que eu tenho. Eu pego aqui 1000. Pego aqui 1000 e divido por 18. Quanto que eu tenho? 55,6 mol por litro. Tá? 55,6 molar. Isso é um absurdo. Quando a gente volta para a estrutura das moléculas de água, esse valor, portanto, antes de ser um papo de botequim, nos sugere que a alta concentração da água é que faz com que ela tenha tanta reatividade química e tanta proposta de interação junto às biomoléculas, e que nos permite vários transportes envolvendo solutos e a própria molécula de água entre membranas, dentro de organelas e entre organelas, ou entre o espaço intracelular e o meio extracelular. Certo? Voltaremos em breve.